Juliana, muito boa tarde para você. Ju, o que a gente observa agora é um movimento da oposição que conta com o apoio de parlamentares do Centrão, né? Vale destacar isso, que não só a pauta é de interesse para parlamentares do PL, do Partido Liberal, mas também de parlamentares do Centrão, né, para tentar fazer pressão ao presidente da Câmara, Hugo Motta, para tentar derrubar de toda forma lá no Supremo Tribunal Federal. Essa ação, Juliana, pode enfraquecer a tentativa de blindar Bolsonaro? Leandro, são duas coisas diferentes, né? Primeiro, tem um entendimento ali entre os líderes partidários de que há um assunto específico que trata sobre a situação de deputados. A gente tem uma situação que leva em conta corporativismo, né? Que é olhar para a situação de Alexandre Ramagem, que tem ações penais, né, contra ele sendo apuradas, estão em processo e estão em andamento. E é claro que quando se trata de um assunto de um deputado especificamente que pode abrir precedente para outros, os parlamentares, obviamente, se posicionam para se proteger. Então, se nesse momento estão olhando um deputado que tem uma ação penal e aí na legislação há a possibilidade de suspender isso por conta do mandato, eles também olham para a possibilidade disso abrir um precedente para que aconteça com outros parlamentares. Tem uma questão corporativista e, por isso, um placar elástico no plenário da Câmara dos Deputados, envolvendo, inclusive, líderes do Centrão dando aval para isso. Olha, suspende a ação penal, porque se isso acontecer com outro deputado, a gente já tem uma decisão tomada por aqui. Do outro lado, a gente tem uma oposição também levando para frente esse assunto na tentativa de ampliar as consequências da suspensão de uma ação penal, ou seja, poderia ser para Alexandre Ramagem, mas também para os outros envolvidos e acusados pelo golpe de Estado, planejamento de um golpe de Estado, e isso diz respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por que a gente está falando aqui que é também uma estratégia? Porque tem um entendimento de juristas e até mesmo dos ministros ali do STF de que não tem como ampliar esse benefício, né, de alguma forma, para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa decisão do STF de suspender a decisão da Câmara dos Deputados acaba colocando, freando um pouco essa tentativa de ampliação desse benefício, de suspender a ação penal também para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O entendimento desses juristas é que isso poderia, inclusive, enfraquecer essa investigação que coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro num lugar de possibilidade, inclusive, de prisão em 2025. Então, é preciso a gente separar esse assunto em duas frentes. A oposição tentando beneficiar o ex-presidente, entendendo que está difícil, porque o STF deu uma negativa, e, de um outro lado, os parlamentares do Centrão tentando se proteger também, porque sabem que se tiver uma investida da Justiça contra outros parlamentares, eles já têm um precedente e olharam para o caso de Ramagem para abrir esse espaço também. Então, tem uma questão corporativista, por isso esse placar elástico, mas não quer dizer necessariamente que o Centrão esteja dando ali um sinal, fazendo um aceno para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho que a gente precisa colocar em campos diferentes essa discussão. E é claro que qualquer discussão como essa abre espaço para a oposição colocar ali algumas pautas em jogo como essa, né, de fazer um enfrentamento especialmente ao ministro Alexandre de Moraes. Eles fizeram uma nota à oposição, inclusive hoje, falando de forma contrária à decisão do ministro Alexandre de Moraes nesse caso, e focaram especificamente no nome do ministro, sendo que todos os outros ministros da primeira turma também deram aval a essa decisão. É interessante que é um movimento que coloca mais uma vez Moraes na mira da oposição ali no Legislativo. Agora, Ju, o que me chamou a atenção foi que em conversa, quando eu conversei com o líder do PL, agora há pouco, ele voltou a falar sobre aquela possibilidade, aquela proposta de mudança do foro privilegiado, né? Retirar partes ali do Supremo Tribunal Federal. É uma forma de deixar os parlamentares em um julgamento fora do Supremo. Essa pauta está parada no Congresso Nacional. Vale destacar que em 2013 havia uma PEC do Álvaro Dias, se não me falha a memória, que foi aprovada, que foi apresentada, né, passou ainda pela Câmara e está parada lá. Então, vão tentar ressuscitar ali propostas que estão paradas no Congresso Nacional.
É isso, só para a gente lembrar, essa pauta veio à tona recentemente. Foram questionar o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive alguns jornalistas no Congresso, quando ele foi por lá sobre isso, e ele falou que não era prioridade, sim, o PL da anistia. Então, como o PL da anistia está sem essa abertura para andamento no Congresso, pode ser que essa ganhe o olhar mais atencioso da oposição. Mas, recentemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha colocado ela como não prioritária nesse momento, a não ser que tenha mudado de ideia, que é o que a gente pode trazer por aqui pelos próximos dias.